Ontem, o caso do Felipe Martins ganhou mais um capítulo que, assim, já passou de todos os absurdos que você consegue pensar e imaginar, sabe assim? É inaceitável em qualquer ótica que você analise o caso. Eu não consigo nem compreender como alguém que se diz até mesmo de esquerda possa ter tanto ódio de uma pessoa como o Felipe Martins pra olhar pra situação como essa e falar, cara, eu te odeio, Felipe Martins. Mas a perseguição que tu tá sofrendo realmente, assim, é uma das coisas mais abjetas de toda a república, sabe? Talvez não seja pior do que a de Bolsonaro. Defesa de Felipe Martins apresenta ao Supremo dados do LinkedIn dizendo que o último acesso ocorreu em 2024. O Chiquinho até postou nas redes sociais lá o print bonitinho que mostra a data do acesso, o IP e tudo mais que isso que foi apresentado aí para a Justiça. Os advogados de Felipe Martins protocolaram no Supremo uma petição com dados fornecidos pela plataforma LinkedIn, log de acesso, né, um dado oficial da LinkedIn, segundo os quais não houve acesso do Felipe Martins à rede após medidas cautelares impostas pelo Dom Pedro III. Segundo informações enviadas pelo LinkedIn aos advogados, o último login do Felipe Martins teria ocorrido em setembro de 2024. Documento oficial cedido pela plataforma. Deixa eu dar uma olhada de uma vez que esse perfil foi acessado, foi em setembro de 2024. O acesso foi realizado por um advogado norte-americano. E como é que você sabe disso? Justiça probatória em processo judicial em trâmite nos Estados Unidos. Os registros fornecidos pelos advogados a partir de dados da rede indicam que o acesso partiu de um endereço de IP dentro dos Estados Unidos. Por isso que fala isso. Foi em setembro de 2024 com IP dos Estados Unidos. E o Felipe Martins foi preso por causa dessa denúncia, que foi feita pelo Roquete. Coronel aí, né? Aeronáutica, na reserva. Na época, Martins estava em Ponta Grossa, onde era monitorado por tornozeleira eletrônica. O login de 13 de setembro de 2024, aí coloca ali o número do IPO, 146.70.83.190, está associado a endereço localizado nos Estados Unidos, incompatível com a localização física do réu e, ao contrário, plenamente compatível com acesso realizado por advogado constituído para ações nos Estados Unidos, exclusivamente para fins de instrução probatória em processo judicial em trâmite naquele país. Vou ler aqui já na sequência, né? Rodolfo Saxida, assim, relembrou óbvio do óbvio do óbvio. Eu sei nem como é que o povo não fica nervoso com uma situação dessa. Meus caros, está ficando constrangedor pro Supremo. O caso Felipe Martins é um escárnio ao judiciário brasileiro. Ele foi preso por uma viagem que não fez. Ele foi acusado de participar de uma reunião que ele não participou. E ele agora é preso por um acesso ao LinkedIn que não aconteceu. E aí o Adolfo coloca o link pra notícia da Folha de São Paulo. Aí o Trielli fala, né? Por isso que eu fico puto quando o nego vem. Ué, mas ele foi condenado. Bandido bom é bandido morto, não é isso? Comparar o que a justiça brasileira faz, né? Criminosos de verdade. Com o que estão fazendo com o Felipe, com o Bolsonaro, com os bolsonaristas. É de uma estupidez e crueldade que não cabem. Impossível pacificar o país enquanto esse tipo de arbítrio ainda estiver ocorrendo. Isso aqui... Isso me corrói, viu? Olha, tem umas coisas que estragam o meu dia de verdade. Gente, o que tá acontecendo com o Bolsonaro é surreal. O dia de ontem, assim, os acontecimentos são as coisas, assim, que não dá pra entender. Simplesmente não dá. Simplesmente qual é a dificuldade de deixar Bolsonaro ir no hospital? Só isso. Acha que realmente vai fugir do hospital? Sério mesmo, assim? Custa? Vocês não compraram nada que aconteceu no dia de ontem. Essa aqui é a primeira postagem do Carlos. Hoje, como combinado, minha visita seria feita após a da Michelle. Cheguei na Polícia Federal e, estranhamente, ela ainda não havia entrado, pois ficamos sabendo que médicos estavam averiguando uma queda do Jair. Eu não entendi. Após eu vê-lo, notei um hematoma no rosto e os pés sangrando, perguntei o que havia ocorrido e, nitidamente atordoado, Bolsonaro mudou de assunto. Posteriormente, eu conversei com a Michelle, que estava nitidamente de forma compreensível, muito apreensiva, pois, ao conversar com ele, soube que caiu na madrugada após um possível pesadelo, mas ele não soube informar o horário nem como aconteceu. Bolsonaro tem 70 anos de idade. Ele não é uma criança, sabe? A polícia só percebeu que o fato havia ocorrido pela manhã ao destrancarem a porta do quarto e encontrarem ele atordoado. Diante desse breve histórico, pedimos averiguações médicas que foram realizadas e agora fomos informados de que o presidente só poderia ir ao hospital se os advogados protocolassem uma petição ao Supremo. Se passaram horas e todos estamos abalados e agindo. Imagine o Jair. Os relatórios estão sendo preparados para medidas posteriores, visando a manutenção de sua vida, visto que ele também possui labirintite, lamentavelmente, não está sendo acompanhado como deveria, inclusive tendo um fisioterapeuta impedido por 2 vezes de atuar para tratar do assunto correlato, né, na prisão. Michelle está em contato com os responsáveis e eu acompanho neste momento até a possível liberação do meu pai para exames, se ele estiver vivo. Estamos esperando cerca de 2 horas, né, no hospital, meu Deus. Foi bem. Aí acontece chegando no meio da tarde. Aí tu fala, não, agora vai liberar, né, pro Jair no médico. Demorou, né, maltratou, mas agora vai. Não. Dom Pedro III nega a transferência de Bolsonaro ao hospital e exige laudo médico. Ele entendeu, não havendo necessidade de remoção imediata, ele é médico. Determinou que a defesa pede ao Supremo laudos médicos e exames a serem realizados. Pessoal, o que é que poderia acontecer? Porque até a ida para Bolsonaro seria, sei lá, não só vigia, mas escolta da Polícia Federal. Acha que tem alguém da CIA? Algum, não sei, espião do governo americano? Alguma operação aí, tipo como foi a do Maduro? Sendo preparada aí pra sequestrar Bolsonaro, capturar Bolsonaro, tirar ele do Brasil? O que tá acontecendo, bicho? Isso aqui já virou requinte de crueldade. Já passou do nível de requinte de crueldade. Pra você ver que eu não tô louco, eu não tô maluco, ele bateu a cabeça. Folha de São Paulo. Idosos que batem a cabeça, como Bolsonaro, devem ficar 24 horas em observação. Ex-presidente sofreu uma queda enquanto dormia. Enxaqueca, sonolência excessiva, confusão, alteração de marcha estão entre os sinais de alerta após acidente.
que são os alertas que Bolsonaro estava demonstrando. Aí o pessoal fica, não tem histórico de atleta, não tem isso, daquilo outro. Uma pessoa de 70 anos de idade. Você quer esperar que uma pessoa de 70 anos de idade, que haja como quem tem 18, tá na flor da idade, não tem histórico de atleta que resista a 70 anos de idade, mais de 7 cirurgias, e nos últimos dias foram 4 procedimentos em sequência. Olha o que estão fazendo com o Bolsonaro, gente. Aí o Carlos, depois dessa proibição, né, ainda tá ali. Voltamos à superintendência da Polícia Federal, após mais de 4 horas, aguardando na garagem do hospital. Já se passaram mais de 10 horas desde a queda do presidente Jair Bolsonaro. Digo isso porque ele não sabe exatamente como nem quando o acidente ocorreu. Ainda assim, todos já têm plena noção da gravidade da situação. O mais absurdo é que não temos maiores detalhes, pois a avaliação médica completa ainda não foi autorizada. Pelo amor de Deus, que país é esse? Então pai pensa, né? Uma pessoa de 70 anos caiu, não lembra como caiu. Aí, o médico de Bolsonaro foi lá, né? Bolsonaro apresenta apatia, tontura e queda na pálpebra, diz o médico. O cardiologista Brasil Caiado diz que esse presidente vai ser levado imediatamente para o hospital logo que as autoridades autorizarem a transferência. Até então, não autorizou. Até então não autorizou não, gente. Esse é o... Primeiro viu o caso do Felipe Martins, esse é o caso de Bolsonaro. Eu não sei se eu fico... Assim, no meio disso tudo eu vejo o PL, faz só uma notinha, né, nota de repúdio. Aí os parlamentares, sei lá, acho que nem estão vendo o que está acontecendo, né? Os grandes nomes da direita brasileira, os reis do engajamento. Não nem aí, fala nada, né? Nem um chorinho, nada. E daí? Se matarem Bolsonaro, matou, né? Que pena. Fica de resenha. Tem gente agora que a moda é ficar de resenha. Outro deputado federal que a moda é ficar de resenha. Eu não sei se foi motivado pela essa questão do Felipe Martins e do Bolsonaro, mas o Eduardo Bisotto, ele é bem próximo da turma do MBL. Acho que até dá pra falar que o Eduardo é do MBL. Ele escreveu um texto não tão longo e, sabe, sei lá, obviamente eu concordei com muito, não é que eu nem concordei, né, porque tem muita coisa que não tem como não tem nem como discordar de algumas coisas, né, principalmente quando você fala de perseguição que tá acontecendo no Brasil. Mas eu fiquei feliz de ver, sabe, nesse momento, de tudo que tá acontecendo, sei lá, Jesus tocar o coração das pessoas, pra elas entenderem o que realmente se passa no Brasil, que já passou do ponto de divergência ideológica. Aí o Bisotto fala assim, ó, o apodrecimento moral do antibolsonarismo. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se um monstro, para não tornar-se também um monstro. Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. É uma fala do Nietzsche. Aí ele fala assim, ó, há meses, eu tenho sido consumido por um incômodo imenso. Pessoas com as quais eu já concordei, que eu já compartilhei análises e projetos, essas pessoas apodreceram completamente do ponto de vista moral. Passaram a normalizar prisões injustas, comemorar perseguição a idosos, a aplaudir um verdadeiro estado de exceção autoritário, esmagando pescoços frágeis de modo covarde apenas por vingança política. Só ele diz aqui, e ele tá falando do bolsonarismo, eu já adianto, realmente conforta o coração, gente. E se você em algum momento já parou e pensou, será que eu não sou... Será que eu não tô sendo maluco, né? Será que eu não tô vendo pelo em sapo, né? Pelo em ovo? Será que a direita realmente está sendo perseguida? Será que não é justo o que está sendo feito contra a direita? Não, tá não. Até pessoas... Então, ele fala, eu sou anti-bolsonarista, anti-ser-moda. Até essas pessoas honestas, faz uma análise honesta, estão vendo absurdo o que está acontecendo. Para estas pessoas, o bolsonarismo não é apenas uma questão de enfrentamento político. A sua existência e sucesso causam uma ofensa de caráter pessoal e existencial. Ele se apresentou. Eu tenho propriedade para falar a respeito. Eu sou anti-bolsonarista muitos antes de virar modinha. Eu bati em Bolsonaro e seus seguidores em 2014, quando ele tentou ser vice de Aécio. Confrontei o bolsonarismo para pelavismo, de que eu sou devedor intelectual, quando ambos tentaram sabotar o impeachment da Dilma, buscando empurrar o golpismo mal disfarçado em seu lugar. Em 2018, estive nas trincheiras anti-bolsonaristas nos 2 turnos, opus-me ao seu governo por 4 anos e segui sendo anti-bolsonarista nas eleições de 2022. Então, você tá vendo? Um cara que tem um histórico desde 2014 de repudiar Bolsonaro, de não concordar com ele, de fazer oposição com ele. Falar, cara, não dá para aceitar a tortura. A tortura. Em nenhum momento, no entanto, eu pensei em resolver a divergência com perseguição judicial. Em nenhum momento me ocorreu que deveriam inventar acusações para prender os meus adversários. Eu fui alvo do Felipe Martins no auge da sua influência, minha esposa foi atacada, meu filho ainda bebê foi exposto, e mesmo assim, eu não imaginei destruir a vida dele. Minha solução como homem era bem mais simples e prática. Um dia, eu acabaria encontrando ele pessoalmente e arrebentar na porrada. Pronto. Não vou perseguir ninguém por causa disso. Agora, eu vejo pessoas que se pretendem muito civilizadas e democráticas comemorando sua perseguição covarde, infame, nojenta de fazer corar Stalin e seus processos de Moscou. Um homem que é preso por fazer uma viagem que não fez, uma viagem que se tivesse feito não incorreria na infração de nenhuma sanção legal, já que tais sanções não existem, né, não existiam. Aqui falando da questão do Felipe Martins. Felipe que é condenado por ser autor de uma minuta golpista que estava no Google desde 2016. E por supostamente tê-la apresentado numa reunião que ele comprovadamente não participou. Mas os muito civilizados e democráticos comemoram. Eles aplaudem, eles vibram. Eles acham bela e moral um oficial da FAB agir como um X9, fazendo fofoquinha sobre o suposto uso de rede social, e justificam tudo isso com a ideia que Felipe seria o suposto ideólogo de um regime autoritário. E acabou que Felipe não acessou o LinkedIn desde setembro de 2024 e nem foi ele. Que autoritarismo, santo Deus! Que medida restritiva da liberdade foi implementada no governo Bolsonaro? Aliás, a verdade precisa ser dita. Foi um governo absolutamente bagunçado. Uma zona que durou 4 anos. Mesmo que Felipe fosse o tal ideólogo, a ideologia nunca saiu da teoria para a prática. E teorizar em países verdadeiramente civilizados não é e nem pode ser crime.
Falemos do próprio Bolsonaro. Alexandre o Déspota forçou a sua condenação por ser o suposto chefe de um suposto golpe. Caso tal golpe tivesse sequer sido executado, seria a maior atrapalhada da história. Bolsonaro teria deixado para tentar o golpe já fora do poder, sem qualquer autoridade sobre militares e agentes de segurança, enquanto comia frango frito no KFC em Miami e usando como agentes de execução velhinhas e senhoras frágeis. Faz algum sentido esse golpe? Óbvio que não, vocês sabem disso. O 8 de janeiro de 2023 ainda é de ser explicado pela história. Alexandre o Déspota contou uma história da carochinha tão rocambolesca que nem mesmo completos idiotas são capazes de acreditar. Ao contrário da sua história patética, muitas perguntas seguem sem resposta. E ele continua. Por que o general Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, abriu as portas para os manifestantes invadirem o Palácio do Planalto? Ele tá perguntando. Outra pergunta. Por que os manifestantes agiram de modo cordial com G. Dias, cumprindo suas ordens e desistindo de ir em direção ao gabinete de Lula? Quem deu a ordem para a polícia militar abandonar o cordão de isolamento em frente ao Supremo, se retirando do local e praticamente convidando os manifestantes a invadir? Por que o batalhão presidencial que fica alojado no Ministério da Defesa não foi mobilizado? Porque Flávio Dino ficou o dia inteiro no Ministério da Justiça sem ser incomodado pelos golpistas? Da história das câmeras, né? Que tipo de golpe foi esse? Sem armas, sem manifesto, sem tropas, sem líder. Por este golpe, mais caricato e ridículo do que a pior das novelas mexicanas, Bolsonaro foi processado, condenado e preso. E está sendo torturado. Um Bolsonaro que, nas palavras de Lula, realizou uma transição mais amigável que a de FHC em 2002. Outra condenação injusta, abusiva, persecutória, digna de tiranias, não de repúblicas minimamente democráticas. Uma condenação sem qualquer fato, apenas convicções. Uma condenação que serve apenas à vingança. E aí, veja só, o que vai dizer um anti-bolsonarista. Vingança do quê, né? Por que eles precisam se vingar de Bolsonaro? Uma pessoa que faz oposição a Bolsonaro desde 2014. Já vamos para 12 anos. Mas está olhando com o mínimo de honestidade para a situação. Nesta altura, deveria estar claro para todos. Vingança desse pé rapado do baixo clero, tá falando de Bolsonaro, que ousou disputar e vencer as eleições presidenciais, que ao menos por 2 anos resistiu a entregar o poder ao establishment de Brasília. Este pé rapado que, derrotado, ousou manter o seu capital político, que não cede aos mandos do Supremo, da Faria Lima, do Centrão, e indica o próprio filho como herdeiro. Essa é a vingança, esse é o ódio. Daí que os civilizados, democráticos, sentem-se confortáveis em fazer chantagem com a saúde e a própria vida de Bolsonaro nas redes sociais. Postagens que eu já trouxe várias aqui em vídeo. Olha, Bolsonaro, é só trocar o candidato, né, por quem a gente quer, e nós aliviamos. Quem sabe você possa até dormir na sua cela, tiramos ar-condicionado que inferniza as suas noites, quem sabe até autorizemos visitas familiares, e talvez você possa receber algum tratamento minimamente decente. Mas escolhe nosso candidato. Não estivessem mortos por dentro, perceberiam os verdadeiros monstros que se transformaram. E sempre tem uma justificativa. Não era Bolsonaro que defendia o torturador Ustra? De repente, como papagaios. Aí o Bissoto fala, bom, há uma diferença essencial entre falar e fazer, né? Até onde se sabe, Bolsonaro nunca torturou ninguém. A tortura não era uma prática em seu governo. Nenhum opositor dele passou por isso. Mas, na alma morta e putrefata, o discurso sobre Ustra valida a tortura atual. Aí veja, né? Como a perseguição seria validada por falas que eles, os civilizados democráticos, consideraram escrotas, as falas, os civilizados democráticos respondem com ações. Por falas que eles consideram reprováveis, falas de Bolsonaro, eles o torturam na prática com ações, porque eles são civilizados. Um dia, enquanto povo, enquanto nação, olharemos para esse momento histórico com profunda vergonha. A vergonha de que povos que viveram em regimes autoritários acabam por sentir de seus antepassados, por terem tolerado, por terem aplaudido, por terem normalizado o arbítrio mais asqueroso em nome da satisfação de pulsões baixas e mesquinhas. Eu sempre fui anti-bolsonarista, eu continuo sendo. Eu sempre lutei e continuo lutando para construir uma alternativa de direita ao bolsonarismo. Dito isso, daqui a 10 anos, ainda pretendo olhar nos olhos do meu filho e dizer: eu não me deixei cegar por ódio. Eu não fiquei cego de ódio, eu não sou maluco. Eu não me deixei cegar pelo revanchismo. Eu não apoio tortura, perseguição e condenações injustas. Eu quero derrotar o bolsonarismo intelectualmente, politicamente, no voto, nas urnas, nas ruas. Mas para isso, eu não aceito estar de mãos dadas com a ditadura. E muito menos com esta gente podre que vibra com o sofrimento de centenas de famílias e com a dor de, quiçá, de milhões de brasileiros. Isso acabe o quanto antes. E que possamos virar o mais breve possível esta página tenebrosa da nossa história. Um texto escrito por uma pessoa que se diz anti-bolsonarista nos últimos 12 anos. Antes de ser moda, realmente. Bolsonarista nos últimos 12 anos. Antes de ser moda, realmente. Esse caso de Bolsonaro não tá te incomodando. Tu tá morto por dentro. Esse caso de Bolsonaro não te chama atenção. A gente já normalizou o absurdo. A gente normalizou o absurdo. A maior liderança popular do país, que move, né, rios e céus. O povo vai atrás. E tá por isso mesmo. Só coloquem o Lula no lugar de Bolsonaro e imaginem o que a sociedade civil organizada, o PT, estaria fazendo. Até os políticos do Centrão estariam fazendo. É inacreditável o que tá fazendo com o Bolsonaro, assim, a olhos nus pra todos ver. Isso sirva, assim, de realmente reflexão pra vocês. Se vocês têm algum apreço por esse cara, e eu acho que todos deveriam ter, eu acho que é obrigação de qualquer pessoa nesse país que se considera, sei lá, brasileiro, tem algum tipo de apreço, não nem falar de direito, não, qualquer brasileiro. Porque esse cara aqui teve um papel importantíssimo na nação de despertar as pessoas para acompanhar a política de ambos os lados. Nunca se acompanhou tanto política com esse cara. A esquerda, posso tirar todo falando dele, a direita também. Qualquer brasileiro deveria ter um mínimo de respeito por esse maluco aí. E tá ali. Não, vai lá, sofre aí, Bolsonaro.